Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui, porque Deus tem nos ajudado. Mais um dia de luta, um dia de trabalho, e com a graça de Deus, aqui nós estamos para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que a nós tem feito e agradecer pela bondade, pela misericórdia, pela paciência de Deus com cada um de nós. Nós vamos ler as Escrituras, Salmo 49. Salmos capítulo 49. Graças a Deus. Salmos 49. Ouve isto, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará a sabedoria, a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temeria eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas? Ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Para que vivesse para sempre e não visse a corrupção? Pois todos podem ver que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem, apesar das suas riquezas, não permanece, antes é como os animais que perecem. Este é o caminho daqueles que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam as suas palavras. Como ovelhas, são destinados à sepultura, e a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles ao romper da manhã. A sua formosura na sepultura se consumirá, longe de suas mansões. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, certamente me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha considerado feliz, e os homens o louvem quando prospera, irá ter com a geração de seus pais, que jamais verá a luz da vida. O homem que possui riquezas sem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Senhor, amado Deus, nesse momento nós pedimos
diante do Senhor perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, por muitas das vezes a nossa falta de fé. Ajuda, acrescenta a nossa fé nesta noite. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos aqui, cada um que veio, precisamos de ajuda do Senhor. Dirija o nosso culto nesta noite. Toma, Senhor, a frente deste trabalho e seja misericordioso e compassivo para com cada um dos teus filhos aqui dentro e para com cada um que nos ouve, que eles possam ser abençoados, que eles possam nos seus lares reverenciar a palavra de Deus, reverenciar esse momento que nós estamos tendo na tua casa nessa noite. Eterno Deus, os louvores, a meditação da palavra, a leitura da Bíblia, tudo que vai ser ministrado na casa do Senhor, tudo que já está sendo ministrado, Pai, possa ser aceito, possa chegar diante da tua presença, Senhor. Ó Deus amado, nos ajude, recebe os louvores, recebe tudo, Senhor. Mais uma vez oramos, mais uma vez entregamos diante do Senhor. Seja o nosso ajudador nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. A paz do céu, número 163. A paz do céu encheu o meu coração. Número 163. Graças a Deus. Aleluia. Maravilhoso e sublime para mim, se nunca me esquecerei, dia glorioso em que a Cristo eu vi, e o coração lhe entreguei. Oh, quão precioso amigo ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu. Oh, glória a Jesus! Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grande riquezas e bênçãos celestes das mãos do Senhor alcancei. Aleluia! Paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma
a paz do céu encheu meu coração. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Vitória te dará. 152. Levante os olhos, não chores tanto. Jesus te entende e te defende nos dias maus. Espera em Deus que te dá forças para prosseguir. E no amanhã, Cristo Jesus, vitória te dará. Aleluia! 152 do nosso inário. Levante os olhos, não chores tanto. Jesus te entender e te defender nos dias maus. Espera em Deus, que te dá forças para prosseguir. E no amanhã, Cristo Jesus, vitória te dará. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais. Jesus aqui está. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te dará. Um pouco mais. Pois neste mundo tudo Deus pode operar. Por que temer, se no futuro irás cantar? Se não for aqui, mas lá no céu, vitória te dará. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais. Jesus aqui está. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te dará. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Olhando para Cristo, 274. Aleluia. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar este hino. Depois nós vamos ver se nós cantamos um hino avulso. E por último, as irmãs louvarão ao Senhor Jesus. 274.
Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor inspiram com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, e que por mim naquele lenho triste padeceu, me inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que dos céus há de descer, eu quero me encontrar. Oh, glória a Deus! E seu amor e seu poder me inspira com fervor a se cantar. Estou bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Amém, amém. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, vamos ver se nós canta o hino Céu. Céu, morada de meu Deus. Deixa-me ver se eu encontro, que meus hinos, eles não são numerados e eu me perco. Céu, morada de meu Deus, aonde reina a paz, aonde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim. Tudo é lindo ali, ali, ali. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar para Jesus. Depois deste hino, nós vamos para as ofertas. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, ali, ali. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo ir, morar ali, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é.
morar ali nas mansões celestes, morada de meu Deus. Céu, morada de meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só esplendor. Céu, onde vive os anjos, querubins e arcanjos, e os serafins, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo ir morar ali, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos para as ofertas e logo após a irmã Luciana e Noemi louvarão ao Senhor. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere, espere no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas, você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre, Deus já preparou um pódio pra sua vitória.
te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue a sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos encerrando por aqui. Graças a Deus, a parte dos louvores. Vamos meditar só um pouquinho aqui nas Escrituras. Eu creio que às 10 horas nós estaremos retornando. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia no livro de Jó. Jó fica antes dos Salmos. Jó fica antes dos Salmos. Capítulo 14. Graças a Deus, nossos irmãos, nossos ouvintes, Deus abençoe a cada um, cada pessoa que nos ouve, que nos assiste. Deus recompense a cada um, no nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque Deus é bom, porque Ele nos alcançou e deu o melhor para cada um de nós. Estamos lutando para agradar a Ele cada dia. Jó, capítulo 14. O homem nascido da mulher e de bem poucos dias e cheio de dificuldade, nasce como a flor e murcha, como uma sombra passageira, não permanece. Sobre esse tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Puseste-lhe limites, além dos quais não passará. Desvia-te dele o teu rosto,
para que tenha repouso, até que, como o assalariado, tenha contentamento no seu dia. Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se evaporam de um lago e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu, não acordará nem despertará do seu sono. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um prazo e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos. Então contarias os meus passos, mas não estarias a vigiar sobre o meu pecado. Amado Deus, Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos, vivifica no nosso coração, Senhor, a porção que foi lida e que nós possamos meditar nestas coisas nesta noite, como o Teu servo Jó meditou. Ajuda-nos mais uma vez na caminhada, Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Assentai-vos. Graças a Deus, mais um domingo, primeiro dia da semana, e Deus tem sido bom para com cada um de nós, cada momento, cada minuto, cada hora, cada segundo. Nós temos que agradecer a Deus por tudo. Graças ao Senhor. Aleluia. Então nós iniciamos mais uma semana com Deus na frente. Deus nos guiando, Deus nos guardando, Deus nos protegendo, e que nenhum de nós venhamos esquecer dos benefícios que Ele nos tem feito. Amém? A irmã Márcia conosco, Deus abençoe. A irmã vai viajar mesmo no dia 9? Vai viajar, então... o último culto conosco. Deus conceda à irmã uma ótima viagem, toda a sua família, e leva a nossa saudação ao pastor Samuel Nascimento, um homem de Deus ali na cidade de São Paulo, pregando as insondáveis riquezas de Cristo. E aqui nós estamos batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, esperando aquele ajuntamento que nós teremos na glória. Ali não haverá tristeza, ali não haverá decepções, ali só haverá gozo. Eu sei que vai haver muito lágrimas, lágrimas de alegria, porque você pensou que você não iria chegar lá, e você vai chegar. Então, vamos
caminhar firme. Eu sei que o caminho é difícil, a gente passa por momentos difíceis, momentos vergonhosos, momentos tristes, mas Deus está pronto para nos ajudar, a cada um. Amém? Glória a Jesus. E aqui é onde nós lemos a leitura muito bem, depois nós vamos orar em prol da irmã. Aonde nós lemos aqui no livro de Jó, capítulo 14, o irmão Brana, o profeta de Deus, profeta para a era de Laodiceia, ele pregou uma simples mensagem, porque ele não pregou nenhuma mensagem difícil. Todas as mensagens que o profeta pregou foi uma mensagem simples, mas tremenda. E ele leu aqui no capítulo 14 até o versículo 16, e ele intitulou uma mensagem Expressões. Fazendo uso aqui desta passagem do irmão Jó. Ele pregou em 1962, 13 de março de 1962. E aí ele disse: este patriarca Jó, ele estava tentando encontrar esta grande coisa. Mas começando no versículo, no parágrafo 5, há tantas vidas que são expressões. Não há ninguém na terra que em algum momento em sua vida não tenha que parar e pensar de onde veio. Eu sempre medito no nosso passado quando jovens. Eu sempre medito, eu sempre dou uma voltada no tempo. Qual é o seu propósito aqui e para onde vai? Já pensou se o homem, se a mulher soubesse o dia que ele vai partir? Mas a morte, ela chega de surpresa. Tem vezes que ela tenta levar o camarada, não consegue, mas dá um baque nele, dá um baque na mulher, deixa ele judiado, deixa ela bem judiada. Mas aí tem horas que você tá tranquilo, ela chega e te leva. Olha só que o profeta diz: qual é o seu propósito aqui e para onde vai? Todos gostariam de olhar além da cortina. Lendo aqui do mais antigo livro da Bíblia, Jó, este patriarca, ele estava tentando encontrar esta grande coisa. E ele estava dando vazão ao impulso de Deus nele, expressando que ele era uma vida após a morte.
E às vezes sentimos isso quando confrontamos com algo desse tipo, que isso é tudo, mas não é. É a mudança, é um passo mais alto, está passando de uma vida para outra. E Jó, o profeta, como estava pensando sobre estas coisas, ele detectou isto na botânica, na vida da planta, na vida da árvore. Ele estava notando que como Deus deve estar em sua criação, que se ele fez a criação, então ele deve morar na criação. Quando você olha para uma planta, ali é criação de Deus. Porque ele fez isso para um propósito, para ele mesmo morar. Como uma casa que um homem constrói, essas pequeninas vidas que estão em toda a criação de Deus, estão sujeitas ao Criador. E ele estava pensando que se uma tempestade veio e derrubou uma grande árvore, ainda que isso não fosse o fim daquela árvore, ela viveria novamente. Se a árvore morresse, ela viveria. E aí ele ficou pensando, e o homem? A planta, ela está bonita ali com aquela flor linda de manhã. À noite, de tardezinha, você olha, acabou-se aquela flor. No outro dia, a planta com a flor de novo. E ele começou meditando nessas coisas, olhando para a planta. Aí ele voltou para você mesmo, para ele mesmo. E ele pensou, e o homem? O homem morrendo, será se ele vai viver novamente? Como sofreu Jó? Como sofreu o nosso amado irmão Jó? Mas nem um momento ele murmurou, nem um momento os seus amigos, os seus ajudantes apontaram o dedo para ele. Cada um dizia uma coisa, cada um mostrava um pecado, e Jó sabia que ele era um homem íntegro. Ele era um homem correto, ele era um homem verdadeiro, ele era um homem genuíno diante de Deus. Apenas ele passou por um teste. O diabo tocou e disse, você vai ver ele te amaldiçoar na sua cara. E Deus disse, ele está em tuas mãos, só não toque na alma. O que o diabo pôde fazer, ele fez com Jó. E muitas das vezes, quando estamos frustrados, se olharmos ao nosso redor, vocês podem ver Deus em todo lugar. Agora nós o tomaremos como a árvore. Se a árvore está colocada aqui, tudo está aqui para servir a um propósito, da mesma forma que estamos aqui para cumprir um propósito. Todos nós estamos aqui para um propósito de Deus. Amém? Se pudermos descobrir qual é este propósito e cumpri-lo bem, lá certamente, se Deus é cuidadoso bastante em relação à ressurreição da vida botânica, Ele é cuidadoso o bastante em relação à ressurreição da vida humana. Aleluia!
Jó observou, o patriarca, ele ali observando, que a árvore, ela morreu, ela viveu novamente, e como o verão e o inverno mudaram suas formas, e cada dia ali deixou um testemunho. Ele observou a árvore, que se a árvore estivesse vivendo no verão e aparentemente no inverno ela tivesse morrido, as folhas pendiam nela. Agora somos ensinados na palavra que há uma árvore da vida. Ela estava no jardim do Éden. E essa árvore da vida está onde os cristãos se penduram. Aleluia! Como uma folha na árvore. Então, e agora no inverno, quando as folhas estão bonitas, porque elas, ou melhor, no verão, quando as folhas estão bonitas e verdes, depois de algum tempo, a geada vem e as colore com diferentes flores, cores bonitas, e elas caem das árvores, e a vida retorna para a raiz da árvore. Se notarmos, isso é uma coisa misteriosa. Isso é uma coisa misteriosa. E aí o profeta disse, algum tempo atrás, eu fui confrontado para dizer a um homem que afirmava ser um cético, um descrente. E estávamos de pé próximos a uma macieira que lhe pertencia, e eu lhe perguntei qual era a idade da árvore, e ele me disse de tantos anos e a quantidade de maçãs que ela produzia cada ano, e estava no início de agosto, eu sabia. Observei que as maçãs já estavam caindo, e as folhas estavam se tornando marrons, e eu lhe disse, gostaria de lhe perguntar algo, Senhor. Por que as folhas estão se tornando marrons e caindo da árvore antes de qualquer geada atingi-las? Aí ele disse, é o inverno chegando. E o motivo que elas se tornam marrons é porque a vida as deixou. E aí eu disse, para onde a vida se foi? E ele me disse, voltou à raiz da árvore, de onde veio. E eu disse, seria este o fim das folhas? Ele disse, não, aquela vida retornará novamente na próxima primavera, com novas folhas. Ele nunca tinha observado isso antes. Eu disse, então eu peço que você me diga, Senhor, que inteligência toma estas folhas da árvore antes mesmo do clima frio chegar e remete sua vida de volta à terra por segurança até que chegue a outra estação. Você poderia colocar água num balde, despejá-la num poste? Ele nunca mudará na estação. Então isso mostra que há um Deus que governa a vida. E nós que afirmamos ser cristãos, que somos nascidos do Espírito de Deus, temos sido, pela graça de Deus, transferidos da árvore da morte para a árvore da vida. E quando uma dessas folhas cai, como eu ouvi aquele testemunho dessa maravilhosa igreja, para a Igreja Batista Gil, olha só, onde muitos de meus preciosos amigos são membros, onde uma de suas folhas tem caído, nós sabemos que aquela vida voltou para Deus, que a deu para um propósito. Somente para retornar na ressurreição geral, nunca cair novamente no milênio. Aleluia! O grande
grande momento está chegando. E Jó observou essas coisas. Em seguida, reparou na vida do sol. Se vocês notarem, de manhã o sol se levanta, é um bebê. Seus raios estão fracos. Em seguida, ele entra em sua adolescência por volta de 9 ou 10 horas da manhã. Então, ao meio-dia, na metade do dia, ele está na sua força. Ele está quente. Então ele começa a cair e por fim se põe novamente no oeste, como se morresse para o dia. Poderíamos chamar isso de fim do sol? Não. Na manhã seguinte, ele surge novamente como um bebê, para nos trazer um novo dia. Aí o profeta disse: o que é isso, irmãos? É a expressão de Deus. É Deus mostrando para o homem que ele domina, que ele controla todas as coisas. E expressão, a palavra expressão significa manifestar um sentimento. Eu expresso o meu sentimento. É expressão de Deus, expressão para nós, para nos fazer conhecer o seu sentimento por nós. Deus fica sentido quando um irmão, quando uma irmã se afasta da casa de Deus, porque ele sabe que aquele irmão se afastando, ele sabe que aquela irmã se afastando, o diabo está pronto para atacar. Ele vai oferecer veneno, ele vai oferecer coisas terríveis, e aí a alma daquele irmão acaba morrendo. E aí, quando ele se torna fraco, quando ela se torna frágil, ele ataca com seus ferrões. Expressão para nós, para nos fazer conhecer seu sentimento por nós, que a morte não nos separa eternamente. Vamos nascer novamente, vir de novo. Aleluia! Toda vez, meus irmãos e ouvintes, que a semente morre na terra no outono, tal como essas flores, as pequenas sementes caem delas quando a geada as atinge, e a semente cai na terra. E tão estranho quanto possa parecer, porém é a verdade. A verdade nós podemos apresentar diante das pessoas, aqueles irmãos preciosos, que morreram nas arenas. Ali foi derramado sangue inocente, ali a semente do sangue foi plantada na terra, e hoje tem uma igreja original, uma igreja voltada para a palavra, do mesmo jeito que foi a igreja do princípio. Aleluia! A semente foi plantada, ela nasceu ali, ela foi pisoteada, ela foi pisada, ela foi criticada, mas ela não morreu, ela deu frutos. Deus é tão infinito que Ele não deixa passar nada. Ele tem uma procissão de funeral, para sua flor.
após a geada atacá-la, então vem as chuvas de outono, grandes lágrimas de gotas de chuva, gotas do céu, e enterra a semente da flor, e a afaga, e talvez ela vá 1 ou 2 polegadas abaixo da terra. Em seguida, os ventos frios do inverno começam a varrer, e as pequenas pétalas se vão, e o talo se vai, e então a raiz congela e se seca, e depois as pequenas sementes congeladas e a polpa saem dela. E por isso, na primavera vocês não podem encontrar nada que reste disso. Mas é o fim da flor? Não, senhores, não é o fim da flor, nunca. Ela foi colocada aqui para um propósito, e quando ela tem servido bem seu propósito, então Deus nos dará a conhecer através da flor a sua expressão por nós. O profeta disse: tão certo quanto o sol fica um pouquinho mais perto da terra para trazer raios mais quentes, vocês não poderiam esconder essa vida em algum lugar. Você poderia cobri-la com uma pedra. Já observaram quando vocês colocam concreto no inverno, onde está grama? Você pensa que é o fim da grama? Você pensa aquele capim que você joga terra ali, você joga cimento, ele rompe aquela coisa? É vida, a vida rompendo, a vida saindo da sepultura. É aquela vida que está debaixo da pedra. Quando o sol começa a banhar a terra, você não pode conter a vida, ela encontrará o seu caminho debaixo do concreto e manterá a sua cabeça um pouquinho acima para louvar a Deus. Aí um cristão cheio do Espírito Santo chega na igreja cabisbaixo, não dar um amém, não dar um glória a Deus, você não sabe se ele está feliz, você não sabe se ele está triste. Não, o cristão é passando pela prova, dando glória a Deus. Aí você, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Ninguém sofreu como Jesus sofreu. Morreu pela humanidade, morreu de braços abertos, morreu numa cruz. Para que eu e você, para que cada um de nós pudéssemos viver. Então, porque o sol é a ressurreição. É a ressurreição de toda a vida botânica. Você não pode escondê-la enquanto o sol brilhar. O filho parece estar muitas vezes longe, mas quando ele começa a brilhar, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e toda a vida, não importa onde foi enterrada, quão profunda, tanto nas águas quanto na areia, nas rochas, ela se levantará para a glória de Deus. Aleluia! Porque Deus está se expressando a nós, nos mostrando o que Ele está fazendo. O seu propósito é nos mostrar através das flores, através do sol, através da árvore, através de toda a vida, que Ele é a ressurreição.
que Ele cuida da planta, que Ele cuida da árvore, que Ele cuida dos animais, que Ele cuida de nós. Aleluia! Ele é a ressurreição e a vida. Deus ressuscita a sua vida quando ela cumpre o seu propósito. Ele tem grandes montanhas e pequenas colinas e planícies. Ele tem desertos, ele tem oceanos, ele tem carvalho, palmeira, tudo combinando em seu lugar, onde Deus, o Deus de toda a natureza, pode viver e desfrutar de seu ser, enquanto vivem suas criaturas no tempo que estão cumprindo o seu propósito. Graças a Deus. Aleluia. Se ele pensa o suficiente para ressuscitá-la e fez um caminho de escape para isso, para o serviço no futuro novamente, quanto mais ele tem em pessoas, sem levar em conta que nós somos, que raça, cor, credo, ou o que mais, que podem habitar juntos na unidade da presença de Deus e sua bênção. Amém? Graças a Deus, haverá uma ressurreição. Você crê nisso? Algum dia haverá uma ressurreição, tal como há uma ressurreição para a flor. Todos nós vemos isso, todos nós cremos nisso, todos nós sabemos que essas coisas são tudo expressões. Elas são testemunha, nos dizendo, fazendo, conhecendo um sentimento que Deus quer que conheçamos. Oh Deus maravilhoso! Então Ele nos enviou sua imagem expressa, na forma de seu Filho. Deus enviou seu Filho na expressa imagem de si mesmo, para declarar à raça humana que Ele pensou em nós, que Ele pensa em nós. Ele mudou o seu aspecto, Ele tornou-se homem, Ele tornou-se um de nós, de Deus, o Pai eterno, do grande Criador, que antes que houvesse um mundo, enchia todo o espaço de tempo. Não havia nem mesmo um metro ou um metro-luz, nem mesmo havia um átomo ou uma molécula. Ele ainda era Deus. Graças a Deus. Mas o grande Deus, se você puder olhar para cima à noite e ver as estrelas no sistema solar, há alguns anos eu tive o privilégio de olhar através desse grande telescópio, onde eles afirmam que você poderia ver 120 milhões de anos-luz no espaço, metros-luz. E além disso, há ainda luas e estrelas e mundos que ele controla. E então ele, cuidadoso o bastante, para fazer uma expressão para nós, sabendo que ele é tão grande. No entanto, ele veio na forma de um ser humano, para expressar o que ele era. Ele se tornou um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Ele viveu uma vida humana. Ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. Ele estava expressando o que era isso, o que Deus era. Ele curou nossa doença.
Ele estava expressando o que era isso, o que Deus era. Ele curou nossa doença quando estávamos enfermos. Ele ressuscitou o morto para mostrar que ele era a expressão, a imagem expressa de Deus. Ele estabeleceu um plano para todos nós e nenhum de nós podemos fugir do plano de Deus. Para que também pudéssemos olhar para esta pequena expressão e ver Deus, então nós poderíamos olhar para cima e ver a grande expressão de Deus e termos garantia, então, de que quando essas horas chegarem, este não é o fim. Há um caminho no qual nós sabemos para onde estamos indo. Amém? Porque a imagem expressa de Deus estabeleceu esse plano. E Ele disse que quem aceitasse esse plano, o que aconteceria com essa pessoa? Teria vida eterna. Agora veja, irmãos, quantas pessoas desejam isso? Quantas pessoas estão renunciando o pecado e aceitando esse plano de redenção? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Ah, irmão, isso é maravilhoso. Mas passou da morte para a vida. A maior expressão de todas foi Jesus Cristo, que fez um caminho para nós. Ele cumpriu e confirmou todas as expressões que essas flores e a vida botânica e assim por diante, o sol, o sistema solar, têm testemunhado antes de sua vinda, que viria um justo que nos faria firmemente, porque ele seria a imagem expressa de Deus. Quem era esse? Jesus Cristo. A maior expressão de todas foi Jesus Cristo. Aleluia! Que viria um justo que nos faria crer firmemente, porque ele seria a imagem expressa de Deus. E quando ele veio e fez o que fez, ele provou que essas expressões estavam corretas. Olha, os profetas falaram a verdade tão firmemente, quando ele ressuscitou, que acompanhou aqueles dois que iam para a aldeia chamada Emaús. Depois, quando ele voltou, ele disse: lembra do que os profetas pregaram? Que ele havia de padecer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria? Então, vamos permanecer crendo na mensagem dos profetas. Aquele que crê está seguro. Ele provou
essas expressões estavam corretas. Ele deu confirmações para elas, porque assim como a flor se levanta novamente, o sol se levanta de novo, assim o cristão, aquele que partiu, crendo no Senhor Jesus Cristo, viveu uma vida em santidade, viveu uma vida correta, assim o cristão se levantará novamente, aleluia! Pois a expressa de um ser humano, ou um ser humano na imagem expressa de Deus, provou isto pela sua ressurreição. Então, ali, quando o profeta viu aquelas coisas acontecerem, Jó, quando viu toda a vida botânica e assim por diante, logo nós que somos familiarizados com a Bíblia, sabemos disso. Colocado nesse monte de cinzas, que sofrimento ele passou. Em angústias, problemas lhe atingiram. Membros de sua igreja lhe haviam dito que ele tinha pecado oculto. Interessante, tem pessoas que dizem que Deus usa para mostrar um pecado de um irmão, mas não diz quem é. Tem um pastor denominacional, ele é renomado no mundo religioso, e uma certa vez ele estava na plataforma e chamou uma missionária para cantar. Tinha vários pregadores e essa pessoa cantou lá, e você sabe como é a maioria dos religiosos denominacionais, são os cultos desordenados. E aí depois essa cantora transbordou em língua lá, falando que um pastor estava em pecado. Pastor estava em pecado de adultério e chamou a atenção dos pregadores. Aí o pastor da igreja tomou a plataforma e chamou essa cantora. Ela foi lá, disse: agora você vai ter que provar. Você vai ter que dizer quem é o pastor aqui que está em adultério e o nome dele. Deus escondia alguma coisa do irmão Branham? Não. Quando Deus falava através do irmão Branham, Deus falava o nome da rua, o número da casa, o nome da pessoa. E aí, não, pastor, ele disse: você vai dizer o nome do pastor e o adultério com quem ele adulterou. A pessoa que ele adulterou, ela prontamente saiu da igreja cabisbaixo. Não é assim. Quando Deus usa um homem para revelar alguma coisa, ele diz o nome da pessoa. E se tiver em adultério, se tiver em pecado, ele diz com quem foi. Deus não esconde nada dos seus filhos. Porque se ele tiver em pecado, há uma oportunidade para acertar a sua vida. Uma certa vez eu vi isto do pastor Dilson. Um pastor denominacional chamou ele para orar por ele, uma enfermidade agravando, ele orou. Depois de 15 dias, ele chamou o pastor Dilson de novo. O pastor Dilson foi lá, orou. A terceira vez, chamou o pastor Dilson foi lá e disse: irmão, tem coisa errada. Tem coisa errada, porque a Bíblia diz: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele disse: olha, tem pecado, irmão. O que foi que você fez? Você cometeu alguma coisa aí, e está escondida, que você não confessou? Me diga o que aconteceu.
E aí ele começou a chorar. Ele disse: olha, aconteceu uma coisa comigo, tenho vergonha de dizer, eu traí a minha esposa, ela não sabe disso. Ele disse: chame a sua esposa, acerte com ela. Acerte com ela. Você acertando esse pecado, prontamente Deus te curará. Eu vou acertar, pastor, eu vou acertar. Ele foi embora, não orou mais. E aí passou uns dias, ligação de novo: pastor Dilson, urgente, o pastor está chamando o senhor aqui. Lá e se vai ele de novo. Ele chegou para ele e disse: olha, você acertou aquele pecado escondido? Ele disse: não, pastor, é muito difícil para mim. Pastor Dilson não orou. Disse: é você e Deus agora. Ele foi-se embora. Com uma semana depois ele recebe a ligação, diz: olha, pastor fulano de tal partiu, mas não acertou. Partiu, mas não acertou com a esposa. É triste isso. É triste isso. Prontamente faz, mas não tem coragem de dizer: olha, eu pequei contra você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você me perdoa. Que Deus possa ajudar a cada um de nós. Nós estamos caminhando um caminho tão difícil. Nós estamos passando um momento tão difícil, a igreja de Jesus Cristo, porque muitos estão carregando o pecado para dentro da igreja. Os homens estão andando de uma coisa que é vergonhoso. As mulheres estão indo seminua para a casa de Deus. Ali é objeto de provocação. Os homens estão vestindo roupa parecendo uma espiga de milho, se tornando objeto de provocação. É roupa colada, é calça colada, é camisa colada no corpo. E dizendo que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sobre um homem, ele vem sobre a mulher para tirar o desejo de pecar, para tirar o desejo de andar seminua, para tirar o desejo de vestir roupa colada. Ah, mas a loja só vende assim. Não. Tem pessoas, tem costureira ainda, que pode fazer uma roupa composta. Mas hoje você encontra roupa composta, você encontra nas lojas vestido, saia composta. Uma cristã pode andar de acordo com a palavra. Você quer saber, meu irmão e ouvinte, o que é isso? É falta de Deus. É falta do Espírito Santo em uma mulher que anda seminua e vai para a igreja seminua. É falta do Espírito Santo no homem que anda seminu e que vai com essas roupas coladas, nojenta para a igreja. A igreja é lugar de adoração. O lugar do julgamento começa na casa de Deus. Nós já somos julgados aqui para não sermos condenados com o mundo. Aí o nosso irmão Jó foi atacado, o inimigo ali, o diabo atacou, e os irmãos, o profeta disse até, os diáconos da igreja, o condenaram: você está em pecado. Não é o pecado do irmão Jó.
Não, no final de tudo Deus levanta o nosso irmão Jó, ele vai ali e enquanto ele orava por aqueles 3 que se levantaram contra ele, ele era sarado de suas enfermidades. E aí Deus, que é rico em misericórdia, deu tudo em dobro para o nosso irmão Jó. Amém? Veja que Deus maravilhoso, irmão. Esse Deus que nós servimos não é um Deus pobre, não. É um Deus rico. É um Deus que possui todas as coisas. E nós somos filhos dele. Nós participamos dessa riqueza. Ah, igrejinha pobre é do diabo. A igreja de Jesus Cristo é a igreja mais rica na face da terra. Então, Deus, o Pai eterno, do grande Criador que antes que houvesse o mundo enchia todo o espaço de tempo e tempo, não havia nem mesmo 1 metro ou 1 metro-luz, nem mesmo havia um átomo, molécula. Ele ainda era Deus. Ele sempre será Deus. Se você puder olhar para cima à noite e ver as estrelas, já passamos por aqui. E então ele era cuidadoso bastante para fazer uma expressão para nós, sabendo que ele é tão grande, no entanto, ele veio na forma de um ser humano para expressar o que ele era. Ele se tornou um homem de dor, familiarizado com o sofrimento. Ele sofreu. Você pensa que Jesus não sofreu? Tudo que um cristão sofre aqui, ele sofreu na pele. Foi cuspido, foi escarnecido, foi zombado, levou um nome feio, tudo isso. E aí ele está vendo o preço para viver uma vida cristã no meio de uma humanidade incrédula, hipócrita que nós vivemos aqui na terra. O temor de Deus, o respeito pela palavra de Deus está se acabando. Muitas vezes tem sido dito que uma pessoa que morre prematuramente ou algo que pode ser algum pecado que eles cometeram, eles fizeram algo errado. Não é o caso de um cristão. Quando ele viu essa grande expressão final, Deus dando a conhecer o seu plano através de Jesus Cristo, ele clamou com grande voz. Quando os relâmpagos brilharam, os trovões rugiram, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive e nos últimos dias ele se levantará sobre a terra, e mesmo depois que os vermes tiverem destruído o meu corpo, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Ele viu aquela expressão final, centenas de anos adiante, mas sendo um profeta, na visão, ele viu a vinda da grande expressão de Deus. Oh, Deus maravilhoso! Ele pôde olhar para baixo e ver a ressurreição das sementes, ele pôde ver a ressurreição das árvores e a ressurreição do sol, depois dele ter servido no seu tempo e ressuscitado. Serviu por um dia, ressuscitou para outro dia. Flores para um funeral morrem e ressuscitam para outro funeral. Tudo cumprindo seu propósito. Logo ele viu à distância
a vinda do justo e exclamou: eu sei que o meu Redentor vive. Se o nosso Redentor vive, nós também viveremos. E aí ele disse: minha carne descansará em esperança, disse Davi, porque ele não permitirá que seu santo veja corrupção, nem deixará sua alma no inferno. Ele viu aquele dia. Ele viu aquele dia. Nem deixará sua alma no inferno. Ele viu aquela expressão perfeita de Deus que ele iria fazer para se dar a conhecer ao homem que a morte não é o fim da estrada. Amém? A morte não é o fim da estrada para o cristão. Vamos nos colocar de pé. A maior expressão de todas foi Jesus Cristo. A maior expressão. Que fez um caminho para nós. Ele cumpriu e confirmou todas as expressões que essas flores e a vida botânica e assim por diante, o Sol e o Sistema Solar, têm testemunhados antes de sua vinda, que viria um justo que nos faria crer firmemente, porque ele seria a imagem expressa de Deus. E quando ele veio e fez o que fez, ele provou que essas expressões estavam corretas. Ele deu confirmações para elas, porque assim como a flor se levanta novamente, a árvore se levanta novamente, o sol se levanta de novo, assim o cristão se levantará novamente. Você crê nisso? Isso tem que ser. Pois Deus, na imagem expressa de um ser humano, ou um ser humano na imagem expressa de Deus, provou isto pela ressurreição. E ele disse isto, e nós cremos: todo aquele que partir desta vida, partiu em Cristo, está descansando, mas se levantará novamente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossos ouvintes, nossos irmãos. Foi um prazer muito grande estarmos juntos. E terça-feira à noite, dia 9, o Senhor permitindo, nós vamos estar juntos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus. Fechamos nossos olhos. Amado Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta simples meditação que nós tivemos aqui. Recordamos a sua bondade, recordamos o que o Senhor tem feito por cada um de nós e o que o nosso irmão Jó passou também, mas as suas esperanças foram renovadas. Pai, nós pedimos, em prol da irmã auxiliadora que pediu oração nesta noite, que não poderia vir, Senhor, mas entregamos nas tuas mãos. Restaura a saúde da nossa irmã auxiliadora. Abençoa também a irmã Diolina, Senhor, na sua cama, no seu lar ali. Todos os seus filhos, Pai, eles precisam de Deus. Eles precisam, eles têm uma alma e a sua alma é preciosa diante do Senhor. Pai, e aqui está, Senhor, um pedido da nossa
irmã Márcia, Senhor. Abençoe a nossa irmã. Ajuda a nossa irmã na caminhada, Pai. Ela vai retornar à cidade de São Paulo e nós pedimos diante do Senhor, diante de um Deus misericordioso, Pai, não desampare a nossa irmã. Guarde a nossa irmã, guarde a sua família, guarde as suas filhas, guarda esta criança que está com ela, Senhor. E nós também apresentamos diante do Senhor o irmão Toninho Gabaldi, Pai. Senhor, tenha misericórdia daquele homem, fala com ele, desperta ele, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o retorno da nossa irmã seja guardado, seja protegido, e que ela não deixe a casa do Senhor. Dê força a ela, dê coragem a ela, para continuar te servindo, Pai, porque, meu Deus, é a melhor decisão que um mortal, um homem, uma mulher pode fazer aqui na terra, Senhor, é te servir, é entregar a sua vida nas mãos de Deus. Ajuda a nossa irmã, ajuda toda a sua família, Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo, nós oramos, pedindo a bênção do Senhor sobre ela, sobre a sua família, e leva-nos em paz aos nossos lares, Pai. E terça-feira à noite, nós possamos estar juntos mais uma vez na casa do Senhor. Pai bendito, abençoa nossos ouvintes, cada um que parou para estar conosco nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Obrigado a todos vocês. Deus vos abençoe e até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. Juntos estaremos mais uma vez, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.